Olá, estamos aqui de volta ao Conversa com Zé Márcio. Eu tenho comigo aqui hoje o Carlos Pereira, cientista político, professor titular da EBAP, da Fundação Getúlio Vargas. Olá, Carlos, tudo bem? Muito obrigado por ter aceito nosso convite para participar novamente dessa conversa aqui. Pô, Zé Márcio, sempre é um prazer conversar com você, essa conversa tão informal e que a gente se sente bem em compartilhar nossas ideias com você e com o seu público. Legal. Carlos, vamos falar um pouco sobre política, obviamente, né? Quer dizer, a gente tem uma eleição municipal, tem eleição nos Estados Unidos, tem toda essa coisa da polarização aqui no Brasil e nos Estados Unidos. Quer dizer, como é que você está vendo o cenário aí político nesse momento aqui no Brasil, por enquanto? Depois a gente fala dos Estados Unidos. Bom, eu acho que o cenário político no Brasil voltou, de certa forma, ao business as usual, né? Vivemos, vamos dizer assim, 4 anos muito complicados com a presidência do ex-presidente Jair Bolsonaro, que teve uma estratégia confrontacional com as instituições, e isso gerou muito estresse, gerou muita dúvida, gerou muita incerteza. Com a chegada do ex-presidente Lula, de novo, para o seu 3º mandato, e vamos dizer assim, a decisão dele de montar uma coalizão seguindo os moldes tradicionais do presidencialismo de coalizão, em que pese ser uma coalizão muito grande, muito heterogênea, de certa forma, gerou previsibilidade no comportamento dos atores políticos, que, de certa forma, sabem como operar nesse jogo, e não mais com um presidente que tentava bypassar esse jogo e que tentava confrontar. Então, eu acho que é um cenário em que o presidencialismo multipartidário volta aos trilhos, em que, de certa forma, o presidente Lula ele vem alcançando relativamente, vamos dizer assim, uma governabilidade dentro do Congresso. Ele, na minha opinião, ele é um underachiever, ele poderia estar realizando muito mais do que está realizando, mas ele conseguiu aprovar uma reforma tributária muito difícil, né? Difícil em qualquer país do mundo, mesmo num cenário que muita gente considera como mais restrição para o presidente, dado que as emendas individuais e coletivas passaram a ser impositivas, isso diminuiu vamos dizer, os graus de liberdade do executivo de montar e gerenciar seus parceiros. Mas, mesmo diante dessas restrições, o governo tem sido relativamente bem sucedido. A popularidade dele voltou a crescer, a se distanciar um pouco da avaliação negativa. Mas o que é surpreendente, Zé Márcio, é que isso não se reflete com uma preferência muito explícita dos seus candidatos a prefeito no Brasil, né? Não se espera, a expectativa que se tem é que o PT tenha um desempenho muito bom nas eleições para prefeitos, não só nas capitais, mas nos municípios brasileiros de uma forma geral. Existe uma certa dissincronia, né, entre a popularidade do presidente e vamos dizer assim, o grau de conexão mais explícita do partido do presidente com seus eleitores. A conexão ela é muito mais individual, né? A conexão ela é muito mais individual. Para você ter uma ideia, eu gosto sempre de usar esse argumento. Em Pernambuco, que é um dos estados em que o presidente Lula teve maior votação em 2022, né? Teve quase 70% de votos em Pernambuco e só conseguiu eleger um deputado federal. Quer dizer, existe uma verdadeira dissincronia entre a performance individual de Lula e a performance do seu partido, né? Em relação especificamente às eleições municipais, muita gente tenta criar uma conexão direta entre a política nacional e a política local. Mas a experiência que nós, cientistas políticos, temos observado no Brasil é que
As eleições municipais, elas operam uma lógica muito diferente da política nacional. Obviamente que os resultados, elas informam para os agentes políticos quem saiu mais forte, mais fortalecido ou mais enfraquecido das urnas, mas a política nacional tem uma baixa capacidade de influenciar o resultado. Olha que interessante. Então, o resultado ela informa ao mercado político quem é mais forte ou mais fraco. Mas a política nacional, a não ser em capitais muito específicas, talvez São Paulo, em que se traduza uma polarização mais clara entre Lula e Bolsonaro, com as candidaturas de Boulos e o Nunes, mas em outras capitais, esse jogo ele não vai ter uma tradução tão explícita, ou esse tipo de polarização vai ser tão influente, né? Em que pese, vamos dizer assim, esse é um tema recorrente, né? Eu sou costumeiramente perguntado pelos jornalistas sobre o impacto da política nacional na política local e as evidências empíricas que temos observado ao longo dos anos nas eleições municipais uma certa, vamos dizer assim, independência entre esses dois processos, né? Esses processos não são necessariamente associados. Agora, com essa, quer dizer, tem uma característica importante que eu acho que é uma novidade na política brasileira, que é essa questão da polarização muito forte, né? A política brasileira nunca foi muito polarizada, sempre foi um arranjo entre amigos o tempo todo, quer dizer, as negociações acontecem e vão caminhando. E, quer dizer, agora, desde 2018, principalmente, mas também 2022, a gente tem uma polarização muito forte que se reflete aí nas escolhas e etc. Você acha que isso vai ter um efeito importante sobre as eleições municipais? Ou você acha que isso, como você está dizendo, é uma coisa que as questões puramente municipais vão dominar e essa polarização vai deixar de ser importante? Eu acho que pode ser importante em algumas capitais, notadamente São Paulo. Talvez aqui no Rio de Janeiro, se o candidato explicitamente do ex-presidente Jair Bolsonaro, que é o Ramagem, mostrar um pouco mais de vigor nas pesquisas, mas até agora o atual prefeito do Rio de Janeiro ele tem uma grande margem na frente, está seguro, talvez até seja vitorioso no primeiro turno. Então, eu não sei se nós vamos verificar essa polarização. Isso não aconteceu, vamos dizer, você bem localizou que nas eleições de 2018, essa polarização mais clara, vamos dizer, talvez a grande vantagem do ex-presidente Bolsonaro tenha sido consolidar esse campo da direita conservadora brasileira, que desde a redemocratização ela estava muito difusa, ela estava muito escondida, ela foi muito associada à ditadura, e ela teve o desgaste. Ninguém queria ser direita no Brasil, né? Todo mundo era perguntado se era direita, o cara não era direita, todo mundo era de centro, e o presidente Bolsonaro, de certa forma, trouxe identidade para esse grupo, e esse grupo não tem mais receio de se auto-identificar como de direita. Mas, observando concretamente, eu não sei se essa polarização... Existe esse debate público dentro da ciência política. Até bem pouco tempo foi publicado um livro muito importante do cientista político Felipe Nunes e do jornalista Trauman, em que eles afirmam que a polarização no Brasil ela se calcificou, ela, vamos dizer assim, ela se enrijeceu. Mas, assim, observando os dados, por exemplo, de popularidade do presidente Lula, especialmente em estados em que o presidente Lula não foi bem votado em 2022, no Centro-Oeste e aqui no Sudeste, ou seja, hoje a avaliação boa e ótima do governo Lula ultrapassa o número de votos que o presidente Lula obteve em 2022 nesses estados. Então, se de fato tivéssemos uma polarização calcificada, cristalizada, esses eleitores que não votaram em Lula e que votaram em Bolsonaro em 2022, eles não estariam avaliando o governo Lula como bom e ótimo, certo? Então,
Eu acho que eu concordo com você. Eu acho que a gente vive um momento de polarização política, óbvio, né? Mas eu acho que a gente já teve pior, né? A gente já teve pior. Já teve pior em que os dois grupos não se conversavam, existiam barreiras muito fortes de você só consumir informação que reforça os seus priors, né? Que reforça as suas crenças anteriores. Eu acho que as pessoas já estão mais tolerantes. E essa tolerância, eu acho que ela vem do dia a dia. E também da percepção de que o outro polo, né, o polo liderado por Jair Bolsonaro, a figura dele, ele está fora do jogo, fora do jogo eleitoral, ele tá banido do jogo eleitoral por 8 anos, né, por 2 ciclos eleitorais. E isso obriga a direita, de certa forma, esse eleitorado que é legítimo, né? É importante se diga que em qualquer democracia moderna ou consolidada no mundo, você tem alternativas conservadoras competitivas. Então, quando o Brasil começa a ter isso é uma coisa positiva. O importante é que essa alternativa conservadora jogue na regra do jogo, né? Não queira jogar fora do jogo. Então, tentando responder a sua pergunta, eu não creio, vamos dizer assim, que essa polarização vai ser tão impactante ao ponto de cristalizar um campo claramente petista versus um campo bolsonarista, né? Vários partidos políticos que pertencem à coalizão do presidente Lula atual está liderando nas pesquisas de opinião em várias capitais, em vários locais, mas que há bem pouco tempo faziam parte da coalizão do ex-presidente Bolsonaro. Então, assim, em última instância, esses partidos não ideológicos, né, que fazem parte da meiuca do sistema político brasileiro, eles não têm interesse de alimentar esse jogo polarizado, porque eles podem ganhar muito mais apoiando vamos dizer assim, executivos vencedores dos dois lados, certo? Então, se de certa forma um candidato do campo conservador vencer em Pernambuco, que é pouco provável, porque o prefeito lá está muito bem, mas, sei lá, ou vice-versa, é de interesse desses partidos da meiuca não polarizarem demais, porque eles querem, de certa forma, fazerem parte, gravitarem em torno do majoritário vencedor, seja ele quem venha a ser. Se for um cara da esquerda, se for um cara da direita, esses partidos da meiuca vão estar dispostos a se agregar ao governo de plantão e fazer parte da coalizão. Então, eu acho que a vida do presidencialismo de coalizão nas esferas subnacionais, tanto na esfera estadual como municipal, ela também tende a diluir esse componente polarizado muito mais observado na esfera nacional. Agora, Carlos, 2023 foi um ano bastante positivo para o governo no Congresso, conseguiu aprovar praticamente tudo que, principalmente nas questões econômicas, né? Quer dizer, você teve uma série de projetos aí de lei de aumento de impostos para aumentar a receita, para pagar o aumento de gasto que já tinha sido feito, né? Quer dizer, e o problema, acho que uma questão importante, quando você olha em 2024, a situação parece ter mudado um bocado, né? Porque, ao contrário de 2023, que você conseguiu aprovar praticamente tudo, 2024 não se aprovou nada no Congresso, principalmente nessa questão econômica. Se aprovou aí o primeiro projeto da reforma tributária e só isso, né? Quer dizer, a questão da reoneração da folha, a questão do PES, tudo isso o ministro Haddad tentou emplacar via medida provisória, teve que tirar, está negociando, até hoje não conseguiu resolver esse problema. Por outro lado, quer dizer, tem aí essa campanha de memes colocando o ministro Haddad como um taxa, né? Um taxade, né? Quer dizer,
é uma brincadeira nas redes sociais, mas que faz diferença, né? Eu acho que realmente o PT está preocupado, tem se mostrado preocupado com o processo, e aí tem muito a ver exatamente com o fato de que você teve um grande aumento de receita tributária em 2023, mas 2024 você está resistindo, o Congresso está resistindo galhardamente. Como é que você acha que vai evoluir esse processo e você acha que esses memes realmente vão fazer alguma diferença? Bom, essa sua pergunta é bem complexa. Eu acho que isso tem a ver com a estratégia que o presidente Lula montou de gerir sua coalizão. A gente tem que sempre lembrar que no presidencialismo, por mais que, no caso do presidente Lula, que é o seu terceiro mandato, a gente imagina que uma lua de mel de um presidente pela terceira vez deve ser menor, né? Se você vai 3 luas de mel, a lua de mel tende a encantar menos, né? Mas mesmo na sua terceira lua de mel, existia uma certa benevolência da sociedade com o governo e do Congresso também, né? Mesmo antes dele assumir, a gente tem que lembrar que teve a PEC da transição, que Exatamente. O governo foi muito bem sucedido e conseguiu galvanizar energias e suporte para dar uma certa gordura fiscal e de recursos para o governo implementar seu pacote de políticas de proteção social. Mas, assim, essa desidratação, por falta de uma melhor palavra, você identifica do governo Lula, essa falta de vigor do governo Lula em 2024, principalmente nas suas relações com o Legislativo, com várias derrotas, vetos do presidente foram derrubados, medidas provisórias do presidente que não foram confirmadas pelo Legislativo. Eu acho que isso tem a ver com a escolha do presidente de como montar e gerir sua coalizão. Como eu falei inicialmente, a coalizão do presidente Lula tem 16 partidos, é uma coalizão enorme, né? 16 partidos muito heterogêneos, né? Tem desde partidos de extrema esquerda, como o PSOL, PCdoB, passando por partidos de esquerda, como o próprio PT, partidos de centro, como o MDB, partidos de direita, como o PSD, e partidos também mais à direita ainda, como a União Brasil. Quer dizer, a gente sabe, né, que a gente estuda problemas de coordenação em teoria econômica, a gente sabe que quanto maior o número de atores e quanto maior o número de atores que têm agendas e preferências diferentes, mais difícil é coordenar esse grupo. E mais ainda, o presidente Lula teve uma estratégia que não é de hoje, já vem, inclusive, dos outros governos, não só do Lula, mas também da ex-presidente Dilma, de concentrar muito no próprio PT recursos de poder e recursos financeiros. Quer dizer, o grande beneficiário entre esses 16 partidos da coalizão é o próprio PT. O PT ele tem um bônus muito maior e muito desproporcional ao seu peso, né? Então, existe uma visão, a meu ver, equivocada no governo, de que pelo fato do presidente ter ganho a presidência, lhe dá o direito a ter uma recompensa desproporcional em relação aos seus parceiros. Então, o PT tem muito mais ministérios do que o parceiro, ocupam muito mais cargos na burocracia do que os parceiros, tem muito mais recursos no orçamento do que os parceiros. Então, obviamente que os parceiros que se julgam subrecompensados, eles acreditam que poderiam ter uma recompensa maior em função do peso que eles têm no legislativo, vão aproveitar justamente momentos em que o presidente demonstrar que precisa muito daquela iniciativa legislativa, daquela legislação, daquela reforma, para se posicionar estrategicamente, né? A gente não está falando com... Esse jogo é um jogo de repetição, né, Zé Márcio? Então, assim, como é um jogo de repetição, os atores políticos sempre fazem update das suas crenças, né? Então, dado que eu fui subrecompensado e o presidente sinaliza que precisa muito de mim para aprovar essa determinada reforma, eu vou inflacionar o preço do apoio. Eu vou, de certa forma, vender mais caro o meu suporte. Então, eu acho que é isso que nós verificamos nesse ano de 2024, um ano em que o presidente enfrentou mais dificuldades legislativas porque não quis também fazer um update na realocação dos poderes e recursos entre os parceiros.
talvez o presidente esteja esperando o resultado dessa eleição municipal, certo? Então, se nessa eleição municipal esses parceiros que eu me referi tiverem um desempenho desproporcionalmente muito mais superior a que o PT venha a ter, não vai ter escapatória para o presidente Lula a fazer um grande reshuffle, né, dentro dos ministérios e tentar realocar mais poder para os parceiros para, vamos dizer, apaziguar, porque tem mais 2 anos de mandato. Por mais que o governo... Vamos assumir que o presidente Lula não seja mais ambicioso na sua agenda nos 2 anos que lhe restam. Vamos dizer assim, olha, já fiz as reformas que tinha que fazer, então eu não preciso mais ter essa maioria tão sólida. Isso é um ledo engano, porque maiorias sólidas no legislativo não servem apenas para você aprovar o que quer, mas para você obstaculizar aquilo que você não quer. Então, assim, pode ter várias iniciativas do legislativo insatisfeito e vindo, inclusive, de fogo amigo, né? Insatisfeito com uma sub-recompensa, tentar emplacar iniciativas que tragam problemas para o governo, né? E vai dificultar o governo a tentar montar maiorias numa condição como essa. Então, eu acho que talvez essas eleições municipais seja uma janela de oportunidade importante para o governo conseguir um argumento para os seus próprios membros do partido, porque você tem que levar em consideração, Zé Márcio, que o PT é um mosaico, né? Um mosaico de grupos internos, não é um partido unificado, tem várias tendências internas, e muitas vezes é muito difícil para o Lula dizer não para os próprios tendências internas para o PT, e mais fácil o Lula dizer não para os parceiros externos ao PT. Então, talvez paradoxalmente, um mau desempenho nas eleições municipais para o PT sirva como janela de oportunidade para o presidente Lula de sinalizar para os parceiros, olha, os caras têm voto no Congresso, vocês não têm voto no Congresso. Então, obviamente que esses caras vão ter que ter mais poder dentro do meu governo do que vocês. Então, talvez seja essa a oportunidade, né? Agora, Carlos, quer dizer, historicamente, o PT tem tido uma atitude bem hegemônica quando está no governo, né? Quer dizer, tanto no primeiro mandato do presidente Lula, quanto no segundo mandato do presidente Lula, quanto no mandato da presidente Dilma, o PT sempre dominou o governo do PT, né? Quer dizer, você tinha as coalizões e tal, e, na verdade, quer dizer, na minha avaliação, pelo menos, nesses primeiros mandatos aí, quer dizer, o que acontecia era que o executivo tinha muito mais poder de barganha em relação ao legislativo do que tem hoje, exatamente porque as emendas se tornaram impositivas e agora a negociação mudou de patamar. Então, quer dizer, hoje, quer dizer, o que a gente está vendo, a minha interpretação, e me preocupa, né, quer dizer, exatamente isso, quer dizer, é o seguinte, quer dizer, se o PT continuar se mostrando como um partido com tendência hegemônica, como o legislativo hoje tem muito mais poder na negociação do que tinha antes, como é que isso vai se resolver? Esse caso, por exemplo, isso que você está falando aí, que o legislativo pode começar a criar problemas para o executivo, já está começando a acontecer. Essa questão da negociação da reoneração da folha, do PES, etc., é um problemão para o ministro da Fazenda, né? Quer dizer, você teve lá a PEC da transição, que na minha avaliação foi um tiro no pé, porque se aumentou muito o déficit público e agora você não consegue chegar lá, né? Você não consegue aumentar as receitas suficientes para cobrir o aumento de gastos, tá certo? Mas, quer dizer, o Congresso... ao mesmo tempo em que o ministro da Fazenda fala, eu preciso fazer um pacto, o Congresso diz, espera aí, cara, como fazer pacto? Se quer fazer pacto, tem que me dar poder. E não acontece. Como é que você vê essa questão? Eu acho que você tocou em pontos exatamente que eu concordo muito. E mais ainda, o Executivo passou mensagens trocadas, né? Nesse ano de 2024. Em muitos momentos até sabotou publicamente o ministro Haddad. Entrou em disputas com o Banco Central, gastou energias de forma desnecessária, mas assim,
Você tem que lembrar que o presidente Lula ele tem uma base importante na sociedade muito à esquerda, né? que compartilham de uma visão muito mais de desenvolvimento liderado pelo Estado, tem muitas dificuldades de entender o papel de agências que não são eleitas, mas formadas por burocratas que definem políticas em vários setores da economia, como telefonia, energia ou política monetária. Tem muita dificuldade das pessoas entenderem isso. Quer dizer, afinal de contas, nós fomos eleitos, nós temos o mandato da sociedade, mas quem está estabelecendo a política monetária é um grupo que foi nomeado pelo governo anterior. É a mesma coisa. Existe uma incompreensão da necessidade de se construir instituições que gerem estabilidade nas políticas públicas, né? E com isso gera-se conflito, gera-se esses problemas de não entendimento. Isso vamos dizer assim, se traduz para também a relação do presidente com o legislativo. O legislativo, cada vez mais, como você bem escreveu, se sente mais empoderado, se sente com mais necessidade de ser chamado para o processo decisório. O PT nunca teve uma relação muito positiva com aliados, na realidade. Na realidade, os aliados nunca foram tratados como verdadeiros parceiros. Eu lembro aqui, você deve se recordar, da carta do ex-presidente Temer, ainda quando ele era vice-presidente da ex-presidente Dilma, em que ele se queixava que durante praticamente 6 anos, que ele foi vice-presidente da ex-presidente Dilma, por 6 anos, ele sequer foi chamado pela ex-presidente para conversar sobre qualquer coisa, né? Nem assim, um cara que já tinha sido presidente do Congresso 2 vezes, presidente do maior partido, em muitos momentos, que era o MDB, vários mandatos legislativos, quer dizer, um cara de larga experiência, uma expertise gigantesca. Quer dizer, fazia todo sentido a ex-presidente Dilma ligar para o ex-presidente Temer e dizer: Temer, o que você acha? A gente deve mandar isso por medida provisória, por legislação ordinária? Quem são os pontos de veto no Congresso? Você podia me ajudar? Nada. Então, na realidade, o PT não percebia nem o ex-presidente como parceiro de fato, como fazendo parte do governo. E essa visão, como você mesmo definiu, hegemônica. Então, nós fomos eleitos, nós definimos a política e vocês são apenas acessórios, vocês são apêndices em que nós lidamos com vocês a contragosto, esperando pagar para vocês o mínimo possível. Essa visão, ela gera desconforto, ela gera animosidades progressivas, ela geram, vamos dizer assim, ressentimentos. Esses sentimentos são sórdidos, esses sentimentos, às vezes, são cobrados no futuro, né? O próprio impeachment, no nosso livro que acabamos de lançar, Porque a Democracia Brasileira Não Morreu, que eu acabei de lançar agora com o Marcos André Mello, nós argumentamos que o impeachment da ex-presidente Dilma se deu justamente por causa disto, porque os parceiros que foram subrecompensados durante anos seguidos, sequer trazidos para a mesa de negociação, viram uma janela de oportunidade para governar sem precisar mais engolir tudo que vinham engolindo. Então, o presidente Lula, como uma pessoa de muita experiência, né, com vários mandatos, e ele há de refletir diante das novas restrições que você apontou, algumas e que eu falei outras aqui, em que ele não vai poder mais governar do jeito que governava. Eu acho que vai ser necessário o governo, se ele quiser ter paz e uma relação, vamos dizer assim, de cooperação com o legislativo nos 2 anos que restam nesse mandato, que agrupe, né, que reagrupe, que faça os parceiros se sentirem felizes ex ante, né? Quando você compromete os parceiros ao seu governo ex ante, fica muito mais fácil. De novo, o contrafactual é o ex-presidente Temer, né? O ex-presidente Temer assumiu
uma conjuntura muito desfavorável, né, pós-impeachment, muito polarizado naquela época, uma parcela considerável da sociedade e do Congresso acreditando que aquele processo não foi legítimo, muitos, inclusive, equivocadamente chamaram aquele processo de golpe. A fragmentação partidária naquele momento era altíssima, nós tínhamos mais de 30 partidos que tinham pelo menos um assento na Câmara dos Deputados, o número efetivo de partidos beirava os 20. Hoje melhorou muito, né? Hoje a fragmentação partidária reduziu muito. Hoje você tem 19 partidos, né? Você chegou a ter 30, 32, agora tem 19 partidos. Hoje o número de partidos efetivos é em torno de 9, os partidos que realmente importam é 9. Então, as condições de governabilidade da fragmentação, da polarização, do tamanho da coalizão, quer dizer, tudo isso é muito favorável. Então, se o governo não consegue ter os resultados, mesmo com menores restrições que o presidente Temer tinha, né? Que o presidente Temer, quando montou sua coalizão, o MDB, Zé Márcio, ele em alguns momentos recebeu menos ministérios do que os parceiros. Sim. Então, assim, os parceiros estavam totalmente comprometidos com o governo. Então, os parceiros não precisavam aproveitar de votações-chave do governo para inflacionar o apoio, porque já estavam ganhando o quinhão que eles julgavam suficiente para fazer parte de um governo. Então, essa é a lógica que eu acho que o PT precisa refletir, né? Para se tornar, para, vamos dizer assim, construir uma relação com o legislativo menos conflituosa, mais virtuosa nesse sentido e mais barata, né? Porque o presidente Lula vem gastando muito com o Congresso, né? Não só pelo fato das emendas individuais e coletivas terem se tornado impositivas, mas as emendas de comissão agora, dado que as emendas de relator foram consideradas pela Suprema Corte como inconstitucionais, uma forma do Executivo e o Legislativo encontraram para tentar carrear mais recursos para o Legislativo é via as emendas de comissão. Quer dizer, isso poderia ser mais racionalizado se os parceiros se sentissem mais felizes ex ante. Que, na verdade, quer dizer, eu acho que eu vou sair dessa conversa um pouco mais preocupado, né? Porque essa sua análise me diz o seguinte: se o PT não mudar, ele vai ter muita dificuldade de chegar até o fim desse mandato. Vai ser muito conflitivo entre os partidos da base e o PT, não é nem a oposição. Os próprios partidos da base vão pressionar na direção de mudar essa estrutura de poder, né? Eu estou entendendo corretamente isso? Até porque a oposição é minoritária, né? A oposição é minoritária. Então, quando o presidente perde, a oposição não pode ser responsabilizada, né? O presidente é majoritário, né? Então, quando o presidente perde, o problema está na gerência da coalizão. É óbvio isso, né? Então, assim, diante de no sistema político brasileiro, só tem interesse de jogar o jogo da oposição quem tem condições, quem tem candidatos carismáticos nos seus quadros e que tem ambição de ser governo amanhã, certo? Porque fazer oposição é muito, muito caro. Você, né, necessariamente tem menos acesso a recursos, tem menos acesso a poder. Então, você tem que estar preparado para empobrecer no curto prazo. Os fundos partidário eleitoral, de certa forma, diminuíram essa pobreza, porque, como a alocação desses fundos é baseada na performance para a Câmara dos Deputados nas eleições anteriores, quer dizer, a oposição, que tem um mau partido, né, que hoje é o PL, que tem 99 cadeiras na Câmara, vai ter um quinhão importantíssimo de recursos. Mas, para disputar uma candidatura à presidência, candidatura a vários governos estaduais, a deputados estaduais, a senadores, quer dizer, para a oposição ter a ambição de ser competitiva, vai ter que despender muitos recursos. Então, a grande maioria dos partidos não tem
cacife para jogar esse jogo. Qual é a melhor estratégia para eles? A melhor estratégia para eles é se aproximar do governo e fazer parte da coalizão. Por isso que todo mundo quer ser governo, com exceção de 2, 3, 4 partidos que ambicionam serem presidentes amanhã. Mas desde que esses caras se sintam recompensados à altura. Se esses caras não se sentirem recompensados à altura, esses caras vão criar o tempo todo problema, fogo amigo, ressentimento, e vão estar susceptíveis a qualquer momento de pular de lado, né? Eles não vão estar pré-comprometidos com você. Eles vão estar calculando sempre se vale a pena e até quando vale a pena estar no jogo, fazendo parte da coalizão, ou se eu vou pular para o outro lado, como foi o caso da ex-presidente Dilma no impeachment. Então, assim, foram os partidos da ex-presidente Dilma, que estavam na coalizão do ex-presidente Dilma, que bancaram o impeachment dela, né? Não foi a oposição não tinha maioria para o impeachment, foram os partidos da coalizão, e eles assim o fizeram porque observaram que com o governo Temer poderiam ganhar mais do que estavam ganhando com o governo Dilma. Então, essa situação, embora pouco provável, dado que a presidente Dilma enfrentou uma tempestade perfeita, né? Lembra que uma debacle econômica gigantesca, uma reversão de expectativa enorme, desemprego estava altíssimo, inflação, o Brasil tinha saído do trilho, né? Além do mais, você tinha a Operação Lava Jato, que, embora não implicasse diretamente a ex-presidente Dilma, isso reverberou diretamente para o seu governo, perdeu legitimidade, tinha povo na rua, e finalmente teve a quebra da coalizão. É muito difícil imaginar que isso ocorra novamente com o governo Lula. Mas, assim, esse instrumento do impeachment pode ser claramente utilizado pelos partidos da coalizão como uma ameaça se eles perceberem que o presidente Lula não vai recompensá-los à altura. Certo. Carlos, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Excelente conversa, muito, muito boa mesmo. Acho que tenho certeza que nossos ouvintes aí ficaram muito interessados e aprenderam muito aí na nossa conversa. Muito obrigado e vamos falar. Vou te convidar numa próxima para a gente falar um pouquinho mais sobre política. Eu queria falar um pouquinho sobre as eleições americanas, mas acho que não quero tomar muito seu tempo também. Vamos deixar para uma próxima chance. Muito obrigado, Zé Márcio. Foi um prazer. Sempre conte comigo. Para mim, é um momento de compartilhar minha interpretação com você e ouvir também você. Para mim, é um momento de muito prazer. Muito obrigado. Ok, muito obrigado, Carlos.